Porque os religiosos são fariseus, escribas e saduceus. Porque todo religioso, ele é um seguidor de Moisés. Todo religioso, ele segue os argumentos, as obras, os feitos dos fariseus, que seguiam Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, vai fazer 2000 anos que nos dias de Paulo, aqueles que acreditaram no sacrifício da cruz, aqueles que demonstravam a sua fé em Cristo, no Mashiach, eles eram libertos, eles eram salvos das leis de Moisés. Porque quando fala porque o fim da lei é Cristo, essas leis eram as leis de Moisés. 613 itens. Cristo deu fim. Porque Jesus de Nazaré foi crucificado, mas o que ressuscitou, o que foi arrebatado, foi o Espírito que estava naquele corpo, e aquele Espírito era Cristo. Por isso que fala o fim da lei foi Cristo. Então, se um religioso ele pratica dízimo, o pior ainda, que dízimo nunca foi dinheiro. O pior é isso. Pratica uma obra morta, uma obra mentirosa, uma obra enganosa. Dízimo não era da lei? Ué, o que você faz então? Ofertar. A oferta não foi instituído lá em Neemias capítulo 10, a partir do versículo 30, para as obras do templo? Não foi um compromisso que a nação de Israel teve com o templo, com Moisés, com as leis? Se você sai da sua casa para buscar Deus em um templo de pedra, o que você está fazendo? Não é exatamente o que está lá em Salmo capítulo 122, versículo 4? Para lá sobem para cumprir o mandamento dado a Israel. É só você ler Salmo 122, versículo 4. Buscar Deus em templo. O religioso não faz isso? Apresentar criança, consagração com óleo, a Santa Ceia, que nada mais é do que um dos elementos da Páscoa judaica, de Lucas 22, a partir do versículo 19. Jesus comeu a Páscoa e no final dela deu um pão e um cálice de vinho para cada um. Uma representação do sangue dele que seria vertido, derramado pelos judeus, de uma forma de uma aliança renovada, e o pão representando o seu corpo, que só teria parte naquele sacrifício aqueles que comessem, ou seja, aqueles que acreditassem no sacrifício. Então, se Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo religioso, ele é anticristo, ele é incrédulo, ele é desobediente, ele é blasfemador, ele é a pior coisa que existe no mundo. Todo religioso é a pior coisa que existe no mundo. Porque rejeita o Criador, rejeita Cristo, rejeita o sacrifício, rejeita o juízo do dia do Senhor, rejeita o reino de Cristo estabelecido. Oh meu Deus, se Apocalipse 11:15 diz que o reino de Cristo foi estabelecido, como pode você ainda estar praticando obras de um reino que não existe mais, que é o reino de Moisés? Então todo religioso é cego, não enxerga. Então é muito triste, é muita, sabe, em um versículo desse de Romanos 10:4, isso tem muita informação. Isso tem muita informação para desmascarar a teologia, desmascarar qualquer pregador, porque eles dizem, não, mas o dízimo, as ofertas, os votos, os sacrifícios, nós copiamos da lei, porque afinal de contas, nós temos que pregar o evangelho. Pregar o quê? Qual o significado de evangelho? As boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Por isso que eles, naquela época, eles pregavam, porque o reino de Deus não tinha sido estabelecido, mas ao toque da sétima trombeta, o reino de Cristo foi estabelecido. Cristo passou a reinar,
O reino de Moisés teve o seu fim. Então é uma mentiraiada desgraçada do começo ao fim. Na religião você não acha verdade, na religião você não acha nada de sincero, você acha tudo mentira, tudo fantasioso, tudo encantamento. A religião é o câncer da humanidade. A religião é a úlcera, a religião é a lepra na sociedade. A religião não presta. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nós, permitir. Tchau, tchau. A religião é um lixo, é um esterco.